A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adultos. Já estamos chegando ao final do primeiro trimestre de 2025. Hoje vamos estudar a lição de número 13 dos adultos, que traz por título Perseverando na Fé em Cristo. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 13 dos adultos do primeiro trimestre de 2025, que traz por título Perseverando na Fé em Cristo. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque aqui em nosso canal o vídeo da nossa dinâmica já está disponível. E também, se você quiser a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso blog e você clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Isso é, lá em nosso blog. Aqui no canal o vídeo já está disponível. Mas também, se você quiser, pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para chamar a atenção dos seus alunos. Aqui você pode perguntar por que nós devemos guardar a nossa fé? Por que nós devemos defender a nossa fé? Quando e contra quem nós devemos guardar a nossa fé? Como guardar? Guardar de quê? Meu Deus! O que é necessário fazer para que a nossa fé possa permanecer inabalável? São perguntas que vão estar levantando a discussão e assim também você já vai estar verificando o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Já segue essa dica, professor. Mas dando seguimento, vamos para o nosso texto áureo onde está escrito: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazes em estar atentos, como a uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nosso coração, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19. Em outras palavras, precisamos conhecer a palavra do Senhor. Precisamos saber o que é que está escrito na palavra de Deus. Porque tudo aquilo que está na palavra serve para a nossa edificação, para o nosso crescimento e comunhão com Deus. Você, eu, nós precisamos conhecer a palavra. E quando eu falo conhecer a palavra, é você saber o que está escrito e, claro, colocar em prática. Tem pessoas por aí que até se preocupam em adquirir conhecimento, mas, no entanto, não pratica. De nada adianta. Precisamos conhecer e praticar a palavra do Senhor. Você entendeu o mistério, professor? Dando seguimento, vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para ferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade ou da pátria e da família. A Bíblia Sagrada é o manual de Deus. Serve para nossa regra, para nossa conduta, para o nosso posicionamento. Se você quer saber qual a vontade de Deus na sua vida, leia a Bíblia. Se você quer saber o que é que Deus gosta, o que é que Deus não gosta, leia a Bíblia. Se você quer saber qual é o projeto de Deus na sua vida, leia a Bíblia. Deus quer nos salvar, nos libertar, que possamos ser bons cidadãos, que possamos pregar a palavra, evangelizar, discipular. Tudo isso já está escrito na Bíblia.
Então, eu, enquanto cristão, preciso conhecer aquilo que está escrito para que eu possa praticar, executar a vontade do Senhor. Deu para pegar a dica, professor? Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço, PR Giovanni Santos, e também o Instagram do nosso canal, descomplicando.ateologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito organizado referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Lá também no nosso Instagram, toda segunda, nós postamos vídeo aula e também o despertador referente à revista dos adultos. Você pode pegar e enviar para os seus alunos. E aqui no nosso canal no YouTube, toda segunda-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo aula. E na mesma segunda, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 13, na segunda-feira já estreou a lição de número 1 do segundo trimestre de 2025, pois a lição número 13 já está em nosso canal desde a semana passada. Nós postamos os nossos vídeos com uma semana de antecedência. Tudo isso para que você, que é professor, possa estudar antecipadamente. Mas será que você faz? Vamos para a nossa leitura bíblica, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Vamos compartilhar, vamos movimentar, vamos colocar os nossos alunos para estarem lendo a palavra do Senhor. Isso cabe a nós enquanto professores. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva de sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia da infalibilidade. Mas não falta quem, indevidamente, reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. Em outras palavras, a palavra, ela é de Deus. Isso mesmo, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, porque Deus inspirou a sua escrita. Tudo aquilo que está escrito serve para a nossa edificação, para o nosso conhecimento dele. Deus inspirou a escrita e nós devemos entender que aquilo que está escrito é a palavra de Deus, que precisa ser examinada, estudada, meditada, porque vai servir de conduta, de postura. O que é que eu devo fazer, pastor? Observa a palavra. Agora também nós estudamos nesse trimestre que muitas religiões, muitas seitas utilizam da Bíblia de uma forma errada, a modificam ou adulteram aquilo que está escrito. Não pode. E nós, enquanto cristãos, devemos estar atentos ao que está escrito, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Eu já disse aqui anteriormente, a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Por isso deve ser lida e cumprida de Gênesis até Apocalipse. Pastor, mas existe algum livro na Bíblia mais inspirado, mais importante? Não. Toda a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: diante das heresias, é preciso perseverança. No item 1, os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas como justiça, como epístola pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destaca-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou genealogia intermináveis. E a expressão falsamente chamada ciência, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no segundo século. Irineu de Leão combateu o tal sistema em sua obra contra as heresias.
O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração, os gnósticos, de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Entenda o seguinte: em todo tempo, em toda época, sempre existiram os falsos doutores, os falsos teólogos, os falsos estudiosos. Como assim, pastor? Existiram como? Preste atenção. Todo ensinamento, toda pregação, toda palavra que não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com aquilo que já está pré-estabelecido na sua palavra, é falso, não é verdadeiro. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus e por isso precisamos observar, executar do jeito que está escrito. Eu não posso modificar a Bíblia por causa dos meus interesses, por causa da época, por causa do tempo. Não, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus e serve para o nosso crescimento. Aqui foi destacado a epístola de Timóteo e a epístola de Tito, que são ensinamentos, orientações, principalmente para pastores, para liderança, porque nós temos a missão de ensinar aquilo que está escrito. Nós temos a missão de conhecer a palavra e descomplicar para os nossos alunos. Você que é professor da EBD, Deus lhe chamou para descomplicar toda a lição. Por isso, tenha atenção. Por isso, estude antecipadamente, porque nós precisamos conhecer a Bíblia, porque muitos dos nossos alunos não sabem ler, não sabem escrever, mas Deus te chamou para trazer as orientações, os ensinamentos corretos, porque todo cristão, sabendo ler ou não sabendo ler, precisa conhecer a palavra de Deus. E Deus te chamou para isso. Você está preparado para esse grande desafio? Mas vamos dar seguimento, porque a aula só está apenas começando, viu? Vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se entregou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessas perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Veja só, o apóstolo Paulo, Barnabé, saiu a pregar a palavra do Senhor na sua primeira viagem missionária. Pregou, muitas pessoas aceitaram a Cristo, mas também houveram perseguições. Muitos judeus, inimigos, se levantavam, rejeitavam o ensinamento. E aqui é destacado que, na época, Timóteo, ainda jovem, novo, quem sabe criança, adolescente, já pôde ver essas perseguições, porque a sua mãe, a sua avó eram cristãos. Por isso, ele já teve essa experiência. E aqui agora vai se transformar em uma liderança, vai se transformar em um pastor que deve estar preparado para enfrentar ensinamentos errôneos, seitas, heresias. Nós precisamos ter conhecimento da palavra para refutarmos todo ensinamento contrário. Mas só pode refutar, só pode combater aquele que conhece a palavra. Primeiro você conhece a palavra e aí sim você vai conseguir identificar o ensinamento errado, as falsas heresias. Por isso cabe a nós conhecermos a palavra de Deus. Você concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: entendendo o querer. O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito, sofrer pela causa do Evangelho.
é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Difícil isso aqui agora, viu? Aumenta o som. Ninguém desta geração quer sofrer, ser humilhado, desprezado, rejeitado, caluniado. Eu já vi até mesmo pessoas saindo da igreja somente porque o pastor não deu a paz do Senhor, somente porque não teve oportunidade na igreja. Quantas pessoas já saíram da igreja porque não tinham oportunidade, não recebiam a paz do Senhor? Imagine só esta situação daqui. Todos aqueles que querem padecer, sofrer perseguições por amor a Cristo. Aqui a igreja primitiva estava preparada, com confiança, com certeza que valia a pena sofrer, passar por perseguições, porque valia a pena, porque eles estavam dentro do propósito de Deus. Eles não tinham medo de pregar o evangelho e a sua vida ser ceifada, como praticamente todos os apóstolos morreram de uma forma tremenda, salvo o apóstolo João, se bem que ele foi preservado, porque tentaram várias vezes tirar a vida dele, mas Deus preservou a vida dele, porque ainda tinha um propósito. Mas todos os demais apóstolos morreram que só pela misericórdia. O que é isso? Ter disposição, ter querer, se colocar à disposição do reino de Deus, se colocar para pregar o evangelho em qualquer lugar, em qualquer época e para qualquer pessoa. Essa é a nossa missão. Devemos ter essa disposição, essa coragem, essa ousadia de pregar o evangelho, não esperando a consagração, não esperando o reconhecimento do pastor, não esperando o reconhecimento, a consagração, uma separação de obreiro. Não é isso, mas esperando a glória que há de vir, esperando o arrebatamento da igreja, esperando o nosso galardão, não aqui na terra, mas sim lá no céu. Essa é a nossa esperança. Será que você está esperando em Cristo ou nos homens? Pergunte também à sua turma. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas está gostando, já sabe. Deixa aqui a sua inscrição e faça seu comentário. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, quarto item, que traz por título: características dos enganadores. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é góis, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras e falsos mestres, que nada difere dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. Entenda, eita glória, irmãos, muitas pessoas se vestem como nós nos vestimos, falam como nós falamos, pregam como nós pregamos, mas o seu ensinamento não está de acordo com a Bíblia. A sua pregação não está de acordo com a Bíblia. A sua doutrina não está de acordo com a Bíblia. E se não está de acordo com a Bíblia, deve ser rejeitado, deve ser combatido. É o que nós chamamos de heresias. E todos aqueles, anote aí, e todos aqueles que pregam heresias são classificados como seitas e devemos nos afastar para que nós não venhamos nos contaminar com heresias. E é o que tem acontecido muitos. Tem muitos crentes por aí ouvindo mensagens, pregações nas redes sociais de pastores que combatem a sua linha teológica, que combatem o ensinamento da sua igreja, que combatem o ensinamento da Bíblia Sagrada. Cuidado, meus irmãos. Pode cantar bonito, pode pregar bonito, pode parecer bonito, mas não é. Devemos pregar a verdade como está escrito. Por isso que já tem muitas pessoas querendo até mudar, transformar, tirar, acrescentar aquilo que lhe convém. A Bíblia Sagrada não é um livro de conveniência.
A Bíblia Sagrada não é um livro de entretenimento, é a palavra de Deus, que serve para a nossa consolação, para o nosso conforto, para a nossa edificação, mas também para a exortação, para nos chamar a atenção, para nos corrigir, para nos moldar, para nos colocar no prumo de Jeová. Eita glória! A Bíblia Sagrada serve para nos colocarmos no prumo de Jeová, aonde Jeová quer, aonde Deus quer que nós estejamos. Então a Bíblia vai nos corrigir, a Bíblia vai nos apertar o juízo, mas é para o nosso bem. Mas muitas pessoas aí preferem ouvir a mentira, preferem ficar com engano, porque parece bonito, não adianta parecer. Ah, é quase crente, é quase a nossa doutrina, é quase a doutrina de Cristo. Não adianta, tem que ser a doutrina de Cristo, tem que ser a palavra de Deus. A nossa vida tem que estar edificada, não segundo o nosso querer, não segundo o sistema. A nossa fé não pode ser baseada para a aceitação do povo. A nossa fé tem que ser baseada na palavra. Ah, pastor, mas se eu pregar que a pessoa só é filho de Deus quando aceita Deus, quando aceita Jesus Cristo, as pessoas vão se sentir ofendidas. E você vai pregar o quê? Que Deus vai dar carro? Que Deus vai dar mansão? Que Deus vai dar casamento? Que Deus vai dar prosperidade? Quem lhe diz que assim é a pregação do Evangelho, irmãos? A pregação do Evangelho é confronto. Deus pode nos abençoar com carro, com casa, com casamento, com crescimento. Deus pode nos abençoar, mas o maior propósito de Deus em nossa vida é trazer salvação, trazer libertação, trazer transformação. Anote aí, crente, Deus quer trazer bênção para a sua vida, mas a maior bênção, a primeira bênção que tem que vir sobre nós é a salvação, é a libertação, é a transformação. Deus quer que você seja uma nova criatura, um novo ser, pensa diferente, age diferente, se comporta diferente. Mas tem pessoas que querem trocar a bênção da salvação, pela bênção do carro, da prosperidade. Mas aqui, você que é da EBD sabe, a maior bênção que nós temos é o nosso nome escrito no livro da vida. E você tem o seu nome escrito no livro da vida? Deixa aqui nos comentários. Eita glória, é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, você gostou? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Meus irmãos, são diversos materiais. Lição comentada, lição descomplicada, resumos, artigos, gráficos, explicações, certificado, ideias para encerramento do trimestre, ideias de lembrança, de apresentações, marcadores de Bíblia, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Você duvida? Venha conferir. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. No item 1, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras? Boa esta pergunta, viu?
O contexto em 2 Timóteo 3, 10 a 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em, sabendo, de quem o tens aprendido, no plural grego, tinor, literalmente, dos quais. Isso permite as seguintes traduções: você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Confiar naqueles de quem você aprendeu desde a infância seria uma referência natural à sua mãe, Eunice, e à sua avó, Lloyd, e ao próprio apóstolo Paulo. Perceba a necessidade e a importância que há no ensino. Você, por exemplo, o conhecimento bíblico que você tem veio da onde? Você aprendeu com quem? Quem tem incentivado, motivado você se tornar um cristão com conhecimento da palavra? Eita, seus pais são cristãos? Não são cristãos? Seu professor lhe ensina, lhe incentiva? Você que é professor, faz o incentivo? Seu pastor? Quem lhe incentivou a meditar, a ler a palavra, a adquirir conhecimento da palavra do Senhor? O que você sabe, aprendeu com quem? Presta atenção, viu? Todos nós, todos aqueles que são cristãos, precisam sempre de uma ajuda, de um empurrão, de uma mão amiga, de um auxílio. Agradeço muito aos meus pastores que me incentivaram, me ajudaram a meditar, a crescer na graça e no conhecimento. Eu aceitei a Cristo com 16 anos. Minha família nenhuma cristã. Mas, no entanto, aceitei a Cristo e a minha mãe, sou filho adotivo, a minha mãe, Dona Edileuza, sempre me incentivou a ler a Bíblia, mesmo não sendo cristã. Sempre me incentivou a ir aos cultos, a ir para IBD, mesmo sem ser cristã. E você que é cristão? E você que é cristã, que conhece a palavra de Deus, está incentivando seus filhos, seus netos, a estar na presença de Deus? Eita, professor, aproveita a oportunidade e chama a atenção dos seus alunos para que eles possam exercer a responsabilidade de trazer os filhos, os netos, para a casa de Deus. Abra um parêntese e lhe pergunto, e você que é professor está levando? Como você vai chamar a atenção dos seus alunos se você não está levando o seu filho, seus netos? Eita glória, viu? É Deus falando conosco. Nós precisamos ter essa conscientização da nossa responsabilidade. Como aqui foi destacado, a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo e o seu pastor. Estes ajudaram a formar o cristão que foi Timóteo, um líder na igreja primitiva e ainda um jovem pastor, mas dedicado na obra de Deus. Faça a mesma coisa. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado, por duas razões principais. Letra A, porque sabia de quem tinha aprendido, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe, de sua avó, era uma herança espiritual muito útil para o exercício do seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. A preocupação que a sua mãe e sua avó tinha com a aprendizagem, com o conhecimento da palavra de Deus na vida de Timóteo. Timóteo ouviu a palavra, se converteu através da palavra, aprendeu dentro da sua casa, na sua família, a importância que há em servir e adorar a Deus. Vou te perguntar, porque já foi dito aqui, perguntar não ofende. E você está pregando a palavra na sua casa?
E você está ensinando a palavra na sua casa? E vou dizer o seguinte, viu? A melhor forma que há da palavra de Deus ser pregada em nossa casa não são tão somente com as palavras, mas sim com o nosso comportamento. Eita! Tem muitas pessoas que têm uma pregação bonita, tem um ensinamento bonito, mas a sua vida não condiz. Prega uma coisa, mas faz outra coisa. Eita! Diz para o filho, meu filho, vai ler a Bíblia, mas o seu filho não vê você lendo a Bíblia. Eita! Diz para o seu filho, menino, vai orar, mas o seu filho não vê você orando. No cristianismo, não adianta falar bonito, dar bons ensinamentos com a sua palavra, se o seu comportamento não condiz. Você deve ensinar com as palavras, claro que sim, mas comprovando, personificando a sua ação, a sua palavra tem que gerar uma ação, uma transformação. As pessoas precisam ver em você, em mim, aquilo que eu ensino. Não é fácil, mas é possível. Dando ainda seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: a Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. O termo grego theopneutos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras theos, Deus, pneu, inspirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado. Toda a escritura e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo ou movidos pelo Espírito Santo. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Deus usou os homens para falarem inspirados por Deus. E mais do que isso, para registrar, para escrever. Nós sabemos que tiveram grandes homens de Deus que não escreveram nada, mas outros foram separados por Deus para que pudesse escrever a sua palavra, para trazer assim orientação, conforto, exortação, arrependimento, mudança de vida. Então a Bíblia serve e foi feita, projetada, para que nós possamos meditarmos e aprendermos a boa vontade do Senhor. Aquilo que Deus pretende que você faça. Qual é a missão da igreja? Qual é o papel de cada cristão? Está tudo escrito. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Está escrito, meu irmão. Não precisa Deus levantar um profeta, colocar o dedo em você e falar, Deus quer que você pregue. Não precisa, já está escrito. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então nós, enquanto cristãos, precisamos conhecer esta palavra e aplicar em nosso dia a dia. E entender que a Bíblia foi escrita pelos homens, mas a inspiração veio do alto céu. Quem escreveu, quem pegou a caneta, quem pegou a pena, quem escreveu nos pergaminhos, quem escreveu foi o homem, mas a inspiração, o sopro veio de Deus. Eita glória! É por isso que a Bíblia é a verdade. É por isso que a Bíblia é infalível. A escrita foi do homem, mas a inspiração foi de Deus. Você pode deixar um brado de glória aqui, por gentileza? A inspiração foi divina. A escrita foi do homem. O homem escreveu, mas a inspiração foi divina. Eita maravilha! Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: tendo as Escrituras como fundamento. No item 1, autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionável à autoridade dos apóstolos no Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade
tanto às profecias do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. Ou seja, muitas pessoas questionam. A Bíblia Sagrada é inspirada mais do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Já que Jesus Cristo, ele fazia menção, presta atenção, Jesus leu, meditava, fazia menção do Velho Testamento, não do Novo, pois o Novo só começou a ser escrito depois da morte de Cristo. Muitas pessoas também questionam, quando está escrito que a palavra de Deus é inspirada, está se referindo ao Novo, ao Velho Testamento? Presta atenção aqui agora. O Espírito é o mesmo. Quem inspirou a escrita da Bíblia Sagrada foi o mesmo Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo. Agora, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, foi escrita ao longo dos anos. Mas quem escreveu e que foi tido como autoridade ou inspirado por Deus, passou por um crivo, passou por certos critérios para verificar a inspiração da Bíblia Sagrada. Quem foi que escreveu? Quem escreveu era apóstolo, teve contato com os apóstolos. Quem eram os apóstolos? Quem teve com Jesus, quem recebeu o ensinamento de Jesus, quem andava com Jesus, quem viu a Cristo Jesus. Então, aqueles livros que tinham esta autoridade do escritor, quem escreveu teve ou não teve com Jesus? Era amigo ou não era amigo de Jesus? Viu ou não viu Jesus? Pronto, primeiro critério. Um segundo critério, aquilo que está escrito está de acordo com toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse. Há alguma coisa contrária, algum ensinamento errado, alguma coisa que não bate? Não. Então toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse. E isso foi verificado, comprovado que toda a Bíblia tem a mesma autoridade, toda a Bíblia tem o mesmo poder, toda a Bíblia tem a mesma veracidade. A Bíblia, ela é infalível, incontestável. A Bíblia é a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo. O Novo Testamento foi escrito logo após a morte de Jesus. Foi escrito a Bíblia Sagrada, que acredita-se que foi o Evangelho de Marcos, que teve contato com Jesus. O Marcos, que teve contato com Pedro, que era apóstolo de Jesus. Tudo aquilo que está escrito foi aceito, pregado, ensinado por aqueles que tiveram contato com Jesus. E toda a Bíblia tem a mesma inspiração, toda a Bíblia tem a mesma autoridade, toda a Bíblia, nenhuma parte se contradiz, porque a inspiração é a mesma. O mesmo Espírito do Velho é o mesmo Espírito do Novo. O mesmo Espírito do Velho, do Novo, está sobre a nossa vida. Você crê dessa forma? Dando ainda seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título abrangência. Em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, Antigo e Novo Testamento. Então veja, até isso, até a autoridade da Bíblia, até a autoridade dos apóstolos de escreverem os seus livros inspirados por Deus são questionáveis. Pessoas que viram a Jesus, pessoas que ouviram os seus ensinamentos, pessoas que comprovaram tudo aquilo que estava acontecendo. Quando escreveram, tem pessoas que vão dizer, não foi inspirado, não é verdade. Mas nós que conhecemos a verdade, nós que aceitamos a verdade, sabemos muito bem que o Espírito Santo inspirou. E é por isso que não há como pegar um erro na Bíblia. Não há contradição na Bíblia. A Bíblia, ela é infalível, porque foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, queira ou não queira.
Acredite ou não acredite. Você pode até não acreditar, mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Você pode até tentar refutar, mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Você pode até desacreditar, mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, porque ela não precisa da nossa autorização para ser a palavra de Deus. Ela continua sendo, crendo, não crendo, acreditando, não acreditando, ela continua sendo a palavra de Deus e foi inspirada pelo Espírito Santo e serve para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa exortação. É por isso que muitas pessoas não querem. Tem muitas pessoas que, se pudessem, tirava toda a palavra de exortação, de pedir transformação, de arrependimento, tirava tudo e só deixava as suas promessas. Parecendo aquela caixinha de promessa. Lembra daquela caixinha de promessa? Eu vou querer que Deus fale comigo. Meu Deus, fala comigo. Eu tô aqui, fala comigo. Aí tiravam a caixinha de promessa. Deus vai te dar, Deus vai fazer. Anote aí, a Bíblia não é tão somente um livro de promessa não, meu irmão. Tem direitos, tem deveres de todo cristão, mas as pessoas preferem ficar com as promessas. Mas, para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida, eu preciso ser fiel. Eu preciso andar na direção de Deus. As promessas existem e acontecem, mas na vida daqueles que obedecem. Na vida daqueles que cumprem a palavra do Senhor. Ah, pastor, eu tenho promessa de Deus. Vai se cumprir na minha vida? Depende. Você está fazendo o quê? Está orando? Está jejuando? Está a sua vida no altar? Se prepare, porque as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. Você crê? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: o Manual de Deus. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui estão os 4. Não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. A Bíblia é fundamental na vida cristã. Eu tenho dito, nela consta a vontade de Deus em nossa vida. Para você entender, tá bom? Nós não precisamos de revelações para direcionar a nossa vida. Você não precisa de revelações para definir a sua vida, definir o seu futuro. A maior revelação de Deus já está aqui, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e a maior profecia. Por isso, quer saber? Lê a Bíblia. Eu quero ouvir a voz de Deus. Lê a Bíblia. Eu quero saber o que é que Deus quer da minha vida. Lê a Bíblia. Nós não precisamos de revelações, olha, outras revelações profundas para direcionar a nossa vida, direcionar as nossas escolhas. Eu preciso meditar na palavra. Por exemplo, na questão do casamento, a Bíblia diz que seja no Senhor. Aí tem pessoas que chegam perguntando: ei, pastor, eu posso namorar? Ei, pastor, eu posso casar? Mas ele não é cristão, ele não bebe, ele não fuma, ele é honesto, é uma boa pessoa. Eu posso? A resposta é não. Já está escrito na Bíblia. Se for casar, case no Senhor. É com o irmão ou com a irmã. Mas tem pessoas que querem porque querem. Não, eu vou esperar a revelação de Deus. Aí vem aquele falso profeta, e começa a profetizar: é para tu casar, não é para tu casar. Isso não vem do Senhor. Vigia, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que nós não devemos consultar a Deus, orar, pedir confirmação do Senhor. Mas toda confirmação que você ouvir de algum profeta tem que estar de acordo com a Bíblia. Se a Bíblia diz não, nenhum profeta tem autoridade para dizer sim. Se a Bíblia diz sim, nenhum profeta tem autoridade para dizer não. Nenhum profeta. Vigia, crente. A Bíblia Sagrada é a maior profecia,
É nela que nós devemos basear a nossa vida, comportamento, atitudes, as nossas escolhas. Claro, vamos pedir confirmação do Senhor, mas tudo tem que ser segundo a palavra. Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e fonte de autoridade espiritual para ferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana. A nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Não tem para onde fugir. Quem quer agradar a Deus, anda segundo a Bíblia. Quem quer saber qual é a vontade de Deus, lê a Bíblia e cumpre aquilo que está escrito. Em qualquer área, meus irmãos, na área financeira, na área familiar, na área espiritual, social, política, em todas as áreas, a Bíblia sempre tem uma orientação. Mas, normalmente, a orientação da Bíblia não é segundo a vontade do homem. Não é aquilo que você quer, aquilo que você pensa. É a vontade do Senhor. É por isso que muitas pessoas até procuram resposta na Bíblia. Mas quando a resposta é não, acabam desacreditando, questionando. Será que é de Deus? Não é de Deus? Eita! Que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. E que possamos estar prontos, preparados para estudarmos, meditarmos e cumprirmos a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser cumprida. Eita glória! Quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Já quero agradecer a você. Isso mesmo, você que chegou até aqui, está fazendo parte da nossa família, nos conheceu agora. Seja bem-vindo à família do canal Descomplicando a Teologia. Aqui assim, nós ensinamos a revista da Escola Dominical toda semana, com a semana de antecedência, e ainda tem a nossa dinâmica, que vai estar te ajudando na aplicação desta lição. Por isso, vai assistir a nossa dinâmica que já está disponível em nosso canal. Deus te abençoe e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.